Boa noite, meus irmãos. Que alegria, mais uma vez, estarmos aqui, em nome de Jesus, para a nossa reunião, o nosso aprendizado do Evangelho desta noite. Nós vamos convidar a Joelma para ler a mensagem e também fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a cada um de nós, envolver os nossos corações. E vamos então à mensagem recebida aqui na casa. Aos poucos as respostas chegam. O esclarecimento se faz a todos aqueles que buscam respostas, que se preparam para obtê-las, que se deixam esclarecer. As respostas virão a seu tempo. Não desanimem. Toda vez que a indecisão, que a falta de conhecimento invadir os nossos corações, as nossas mentes, pode ser apenas para que nós nos preparemos para compreender. E muitas vezes nos achamos despreparados, evitamos, mas não é possível conter para sempre. Tudo tem uma resposta. Tudo acontece por um motivo, por uma consequência, por uma necessidade. É sempre possível usarmos de transparência, encararmos a evidência de que algo anteriormente nos levou àquele lugar, àquela dor, àquele estado, até que um dia, em estado de felicidade, encontremos os verdadeiros motivos para sorrir e possamos entender exatamente o que é se sentir feliz. Esse dia chegará para todos nós. Todos nós temos um encontro com a felicidade. E é bom que nos preparemos, que experimentemos a alegria de ser bom, a experiência de fazer o bem, de sermos caridade, usados pela mão de nosso Pai, e sermos caridosos e amarmos com a verdadeira essência divina que todos nós temos. Sempre que essa essência faz de nós o movimento do Pai rumo ao nosso irmão, experimentamos a felicidade. Não esperem um dia lá adiante. Não esperem estarem perfeitos. Desfrutem da felicidade que é do vosso direito, porque Deus nos permite sermos felizes. Mas o estado de felicidade junto dele ainda está para alcançarmos. Sinta que toda vez que em seu nome rogarmos pelo bem do nosso próximo, estamos alcançando um pouco mais do seu amor. E a felicidade que ele prepara definitivamente para todos nós. Deus abençoe a todos e conceda a todos os irmãos desesperados a vontade de amar. Então, neste momento, nós vamos fechando os nossos olhos, tomando uma respiração bem profunda, acalmando a nossa mente, permitindo que a gratidão envolva os nossos corações por estarmos aqui, por estarmos em uma casa de nosso Mestre Jesus, amparado pela espiritualidade benfeitora, que já vem cuidando de cada um de nós, identificando as nossas necessidades, e que possamos então abrir os nossos corações para recebermos essas bênçãos, para recebermos esse conhecimento que esclarece, que ilumina e que vai fazendo essa preparação, que vai nos preparando para que possamos vivenciar dessa felicidade que já é possível neste momento e da felicidade que nos aguarda em nosso futuro. Que neste momento possamos entrar em contato com a essência divina, com essa centelha divina, sagrada, que cada um de nós carrega, tem dentro de si. Que ela possa brilhar, que ela possa nos iluminar. E, hoje em especial, nós vamos pedir todo o apoio, toda a intuição para a nossa irmã que conduzirá a palestra, que conduzirá este tema, e que possamos todos nós, nesta comunhão com o alto, nos harmonizarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, e que essa harmonia chegue por meio de saúde em nosso corpo físico. Amado Mestre Jesus, esteja conosco durante toda a noite. Que assim seja.
Hoje, mais uma vez, nós temos um prazer muito grande de ouvir a Fabiana nos convidando. Harmoniza-te. Fabiana. Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor e a luz do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, segunda-feira de carnaval, e a gente tem um tema, podia ser até a harmonia, né, da escola de samba. Mas harmoniza-te. É um tema tão importante para nós, porque quando a gente aprofunda no que a harmonia nos pede, nós vamos entender que esse foi o convite do Cristo Jesus. Quando a gente pensa em harmonia, o que vem à nossa mente? Nada? Equilíbrio, paz, calma. A harmonia, entre muitas outras definições, ela quer dizer ausência de conflito, paz. E quando a gente pensa nessa ausência de conflito, olhando a nossa, vamos dizer, vivência hoje no mundo de expiações e provas, a gente já começa a ir para um lado muito negativo. É impossível a gente se harmonizar hoje, quando a gente ainda tem tantas guerras, quando a gente tem as religiões que não falam a mesma linguagem, que vão se contraditando, criando ódios, quando a gente começa a perceber o quanto nós ainda somos violentos, o quanto nós marginalizamos. Mas quando nos pede Jesus, harmoniza-te, com outras palavras, Ele está nos convidando a uma paz interior, e não aquilo que acontece ao nosso derredor. Não é algo exterior. Então nós vamos entendendo que quando Jesus nos disse, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá, Ele já deixa aqui muito diferente o que é paz, o que significa essa pacificação. Porque se a gente fosse pensar assim, hoje eu ficaria em paz se meu filho não estivesse doente, se aquele ente que eu tanto amo estivesse ainda aqui comigo. Muitos de nós estaríamos em paz se os boletos estivessem em dia, se nós não estivéssemos endividados. Mas não é essa a paz que Jesus nos convida. Aliás, veio à mente uma história de Santa Teresa d'Ávila. Num certo dia, ela era muito dedicada ao Cristo Jesus. Nas suas orações, ela sentia muito a presença de Jesus. E ela sempre falava que conversava com Ele. E um dia chovendo, ela à beira de um rio, ela escorrega, cai nas pedras, e ela começa a se afogar, e de repente ela sente uma mão a puxando, e ela percebe a presença de Jesus. E ela então agradece, e Jesus, como se fosse uma brincadeira, vai dizer para ela, é assim que eu trato os meus amigos. E ela também vai fazer uma brincadeira, por isso tem tão poucos, né? Porque a gente espera do Cristo os milagres, que retire esses conflitos. Mas quando nós entendemos que os conflitos vêm para fazer com que esse ser que somos nós, que estamos numa jornada evolutiva, são eles que nos levam ao crescimento espiritual, à busca pela inteligência, pela sabedoria, pela moralidade, nós vamos compreendendo essa harmonia que nos é pedida. A gente colocou aqui os chakras, né, todos alinhados. Por quê? Porque quando nós estamos bem, nós podemos ter conflitos exteriores, mas não os conflitos interiores. Existe também uma história, quem me contou foi meu amigo Juliano, estava tomando café e ele veio contar de um jovem palestrante chamado Pedro Pimenta. Vocês já ouviram falar dele? A história dele é linda e ilustra muito bem o quê? A falta de conflito interno,
Aos 18 anos, ele começa a ter uma febre, passa mal, é levado ao hospital, e ali o médico manda ele de volta para casa. Em casa ele continua passando muito mal, a cunhada era médica, percebe que ele está com manchas arroxeadas, e eles correm com ele para o hospital. Ele estava com meningite bacteriana, meningocócica, que é a mais grave. Ele fica em coma alguns dias. O médico dava 1% de chance dele não ir a óbito, ele não foi. Mas ali, com um tratamento muito violento, ele teve os 2 braços e as 2 pernas necrosadas. Então, com 30 dias de hospitalização, ele teve que passar por uma cirurgia e amputar ambas as pernas e ambos os braços. E ele, então, começa também a escutar ali prognósticos muito negativos, muito difíceis, ficar numa cama, se adaptar a uma cadeira de rodas. Mas ele busca, ele vai além. Ele começa a lutar o quê? Com esse conflito, com essa dor que chega até ele. E buscando, ele encontra pessoas nos Estados Unidos, manda naquela época e-mails, e eles o convidam para que ele experimentasse algumas próteses. E ele então fala para a família que vai morar na Califórnia, aos 21 anos de idade. E é interessante que ele fala, se eu ficasse em casa, eu não cresceria, eu não teria a minha independência, porque minha mãe sempre amorosa, só dele pensar que estava com sede, o copo d'água estava ali. A gente, mãe, é um pouco exagerada, né? E ele fala, se eu ficar aqui, eu não vou crescer. Ele vai morar sozinho nos Estados Unidos, experimenta as próteses, dá certo. E quando ele retorna ao Brasil, ele então começa a dar palestras sobre o perigo da meningite, mas também abre uma empresa de próteses. E a sua empresa é um sucesso, só que cada paciente, ele faz questão de conversar. É o diferencial. Por quê? Porque ele já passou. É aquele que já esteve naquele lugar. Isso é bom a gente gravar, porque quando a gente fala sem ter vivenciado, a nossa fala tem sim, tem auxílio. Mas quando aquele que fala já esteve nesse lugar, essa fala, ela vem enriquecida de sentimento, de motivação. Quando Jesus vem a nós e nos diz, eu sou o caminho para a verdade, para a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele já esteve no nosso lugar. Ele também foi criado do mesmo ponto. Os espíritos chamam ali de simples, ignorantes. Ele alcançou a perfeição. Então, ele vem nos convidar e ele sabe desse caminho. E interessante que esse jovem também, uma coisa tão triste, amarraram o cachorrinho no trilho do trem, ele teve a perninha amputada, e o cachorrinho dele também usa prótese. E o que a gente vê nas palestras dele é muita alegria, alegria contagiante. Porque tudo que chega a ele, toda essa, vamos dizer, tribulações, ele superou. Ele está em paz com quem? Consigo mesmo. É essa paz interior, paz que muitas vezes a gente vai ter ali aquela imagem daquele passarinho dentro de um tronco, dormindo tranquilamente, enquanto à sua volta uma tempestade. É a história de um rei que pede um quadro em que aquele que pintasse a paz de uma forma mais autêntica ganharia o concurso. E em meio a quadros de natureza, de animais, de crianças, que bebê também dá uma paz, né? Aquele que ganha, quando você olha ele, é uma verdadeira tempestade, um quadro cinza, nebuloso, mas aquele passarinho está ali dentro do tronco, seguro. É quando nós estamos em paz com quem? Com a nossa consciência. Então, harmoniza-te. É um convite a estarmos em paz com a consciência. E quem está gravada na nossa consciência? A lei de Deus, a lei de amor. Que nós vamos buscando esse alto amor, nos enchermos da irradiação da luz, da centelha sagrada, divina que somos todos nós. E à medida que nós vamos brilhando, nós também vamos o quê? Irradiando, amando, servindo. É a paz da consciência, é o que nós devemos buscar.
Por que muitas vezes a gente não fica em paz? A gente até começa o dia em paz, faz a oração, mas às vezes as nossas primeiras conversas, alguém vem nos falar mal do outro, surge um problema, e o que vai acontecendo com a nossa harmonia? Ela vai se esvaindo. E de repente a gente está o quê? Estressado, a gente está chateado. Às vezes nem é o problema nosso, mas nós estamos pesados. E aí nós estamos também passando toda a nossa desarmonia para quem? Para todos aqueles que convivem conosco. Também nós estamos cheios de história. Me lembrei da historinha de 2 crianças brincando no gelo, e o gelo se abre, uma das crianças cai, e logo se faz ali uma camada. O amiguinho, desesperado, ele pega uma pedra, começa a bater, o gelo se abre, ele salva o amigo. Então, quando os bombeiros, os socorristas chegam, o amigo já tinha salvado o seu amigo que estava ali preso no gelo. E aí os bombeiros começam a questionar, porque não seria possível uma criança quebrar aquele gelo. Não tinha como, aquela mão pequenininha não tinha força para quebrar esse gelo. E aí um senhor já de idade, que estava ali presenciando tudo, ele explicou, falou, não, eu vi, foi ele que quebrou o gelo e retirou o amigo. Ah, mas como isso é possível? E esse senhor já, com muita sabedoria, ele falou, é porque naquele momento não tinha ninguém ali para falar que ele não podia, que ele não conseguiria. Não tinha ninguém ali para contrariar o seu desejo. Quantos desejos nós temos? De coisas boas, só falando de coisas boas. E a gente não consegue. Às vezes a gente quase consegue, mas não consegue. E aí a gente começa a ficar o quê? Muitos de nós tristes. E vamos nos sentindo incapacitados. E hoje, nessa cultura de comparação, em que nós vamos nos comparando, não só com quem a gente conhece, com todos ali das redes sociais, nós vamos adoecendo, nos sentindo relegados, marginalizados. A culpa é dos outros? Não. A culpa é nossa, por quê? Porque nós estamos alimentando um ego em desarmonia. E o que o Cristo nos pede é justamente que nós sejamos pacificadores. Quando Jesus vem pacificado, nos pacificar, Ele está nos ensinando justamente a busca por essa intimidade, por esse ser espiritual em harmonia. É claro que nós não vamos conseguir uma harmonia aqui agora, comparada à harmonia que teremos quando alcançarmos esse reino dos céus que Jesus nos convida. Esse reino dos céus que nós chamamos de perfeição, de felicidade, mas que na realidade é a nossa consciência pacificada. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse chamado filho de Deus são aqueles espíritos crísticos, é o nosso eu superior quando amar em plenitude, sem nenhum conflito, seja existencial, seja de vício, seja moral, seja de sabedoria. Somos nós, ao alcançarmos a potencialidade a que nós somos destinados. E quando nós pensamos nos ensinamentos do Cristo Jesus, quando a gente pensa nessa bem-aventurança, nessa felicidade de sermos chamados filhos de Deus, de já conquistarmos, ser a imagem e semelhança do próprio amor, nós devemos lembrar tudo que está intrínseco nessa passagem, nessa bem-aventurança. Quando Jesus, Ele nos traz o sermão da felicidade, ou o sermão do monte, o sermão da montanha, e o quanto nós, em quase todas as palestras, lembramos desse sermão. Porque aqui nós temos esse convite à nossa harmonização. Mahatma Gandhi, ele vai dizer que se perdesse todos os escritos, as escrituras sagradas, todos os ensinamentos religiosos,
Se somente o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, permanecesse, que nós não teríamos perdido nada. Porque quando Jesus nos traz esse ensinamento, ele nos convida a esse reino de felicidade. Começando ali em bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente fala a palavra eu, a gente tem aqui o nosso maior erro, mas também a nossa verdade mais profunda. Quando a gente fala no eu, no ego, com egolatria, quando a gente quer ser destaque, quando a gente quer ser mais, quando a gente tem orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, os ódios, os preconceitos, nós estamos presos a nós mesmos, a esse ego doentio, as nossas inferioridades. Quando nós descobrimos o eu verdadeiro, esse eu crístico, esse eu que vai atingir a potencialidade máxima de amar, aí nós destruímos o quê? Esse ego. Aí é aquele eu que vibra, que ama, que olha a todos como irmãos que somos. Olha que interessante. Nada se faz sem humildade. Então é essa construção a que nós somos convidados. A olharmos para nós, harmonia, é necessário humildade. Porque quando a gente não tem, a gente pode até ter uma paz exterior, está tudo bem conosco, não tem doença, não está passando por nada, mas a gente está olhando a vida do outro. Aquele lá é privilegiado. E a gente está, o Evangelho até fala, como que a gente está? Febricitante. Está com raiva, está com inveja, está com ciúme, está falando do outro. Quando a gente está falando demais de alguém, é um sinal para a gente entrar em harmonia. Lembrando Mahatma Gandhi novamente, seja a mudança que você quer ver no outro. Que a gente, estou sofrendo tanto, queria que o fulano mudasse, que ele fosse assim, então seja você assim. Quando aquela mãe leva o seu filho ao Gandhi para que ele parasse de comer açúcar, e ele ainda pergunta por quê, né? Porque açúcar faz mal. Hoje a gente já sabe, né? O que o Gandhi pede? A senhora me deu 1 mês e traga a criança de novo. Ela fica extremamente irritada. Só que depois de 1 mês ele vai falar para a criança parar de comer açúcar. Por quê? Porque quando ela foi lá, ele comia açúcar. Aí como é que a gente fala para o outro fazer aquilo que a gente não faz? Para nós é fácil, né? Se a gente for sincero com a gente mesmo. Como a gente fala bem, né? Como a gente passa a imagem de que a gente é uma pessoa preocupada, uma pessoa caridosa. Isso não traz harmonia, porque nós temos a consciência de quem somos. Então, está muito mais em harmonia aquele que nesse minuto está falando assim, nossa, eu sou muito preguiçosa, sou muito orgulhosa, sou muito maledicente. Por quê? Porque já está buscando aquilo que vai ser uma barreira e um empecilho para a sua harmonização. Jesus vai nos dizer, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Aqui é uma harmonia tão grande quando nós entendemos que Deus não nos pune, que esse Deus das religiões, ele não existe, é uma criação, que Deus é nosso Pai, que Deus é amor, que nos deu livre-arbítrio, que as dores chegam justamente para nos auxiliar no crescimento espiritual. Que uma vez que nós não tenhamos mais necessidades, as provas terão outro peso. Expiação é só nos mundos de expiações e provas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse nós vamos deixar, porque a gente ainda vai falar mais dele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando nós queremos justiça, a justiça no sentido amplo, profundo da palavra, não é a justiça para aquilo que eu acho correto. É a justiça quando eu tenho esse exercício de me colocar no lugar do outro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Também está atrelado a bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui a gente começa a entender que nesse sermão
de felicidade. Quando que nós nos sentimos felizes? Quando nós estamos ok com a nossa consciência. A gente não fica sempre. Mas todas as vezes que a gente faz algo que nos enche de uma paz interior, nós sabemos que estamos em harmonia com quem? Com esse universo divino. Então, quando nós começamos ali, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, é o que nós estamos vivenciando o aqui e o agora. Nós estamos no momento de transição planetária, separação do joio e do trigo. Então, nós olhamos ao nosso derredor, e Allan Kardec ele deixa tão claro no livro A Gênese, que no ápice do movimento de regeneração, a revolução seria íntima, seria o quê? Moral, que nós veríamos um número muito grande de suicídios, que é o que nós estamos presenciando. Um número grande de suicídio entre crianças. Essa desarmonização que nós achamos que tudo está um caos, e nós nos entregamos a esse eu ilusório, a esse ego. Eu tenho que fazer tudo aqui e agora, eu tenho que aproveitar o aqui e o agora, porque a gente está perdido, a gente não sabe mais de onde veio, para onde vai, por que a gente está aqui, se esse negócio de imortalidade da alma, se é verdadeiro. E aí quando a gente respira, quando a gente escuta a voz de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é essa mansuetude em que nós vamos olhando para a criatura que somos, para a nossa essência. Vamos potencializando aqui essa vontade, esse desejo de sermos melhores, não do que os outros. É o que Allan Kardec fala, o verdadeiro espírito é reconhecido pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. E nós estamos sempre olhando as más tendências alheias. Ai, a gente está triste, a gente está tendo conflitos. Nesse instante, cada um de nós aqui está nessa separação do joio e do trigo intimamente. A divindade está de uma forma coletiva. Richard Simonetti, ele brinca que se for agora, a terra vai ser um grande deserto. Que a maioria de nós ainda está presa ao quê? A esse ego violento. Uma reflexão muito simples, buzina no trânsito. Aonde vai parar a nossa harmonia? Hoje, uma discussão em condomínios, uma discussão em família, gera tragédias. Porque o nosso ego ainda está doentio, ainda é violento. Nós precisamos dessa harmonia, por quê? Porque diante de toda a violência, nós estaremos em paz, essa paz íntima. E é interessante essa reflexão de nós mesmos. Como que nós vamos atuar diante de cada prova que nos chega? Buscar essa mansuetude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aqui a gente pode falar muito dos conflitos íntimos. Eu tenho traumas. Alguém aqui tem traumas também? Nós temos traumas. E o que a gente faz com os nossos traumas? Alguns superam. Vamos pensar no nosso irmão Pedro Pimenta, né? Ele superou o trauma dele, não superou? Às vezes a gente não teve um trauma igual ao dele, mas geralmente traumas com pais, também é muito comum, né, Gil? Trauma com pai, com mãe, com madrasta, né? E aí, às vezes, a gente vê relatos de pessoas que se libertam e falam, eu fui lá perdoar minha mãe. Chega lá e fala, olha mãe, eu te perdoo. Aí o que a mãe vai falar para a criatura? Primeiro que ela não pediu perdão, né? Segundo que ela pode perguntar para a gente, me perdoa do quê? Que eu te gerei, te pari, te alimentei. Ah, mas você não conhece os meus traumas. Então, esse conflito íntimo, a gente tem que trabalhar onde? Em nós. Esse perdão, essa misericórdia, é olhar para o outro e perceber que ele fez o melhor que ele podia. É um perdão que você não vai lá perdoar, a não ser que a pessoa te peça perdão. Mas você perdoa intimamente, você se liberta desse peso. Eu tive problemas.
Mas conforme a gente vai buscando a harmonia, a gente vai desatando esses nós, a gente vai se desvencilhando desse peso que nós colocamos em nós. Que muitas vezes são traumas que vêm com uma palavra difícil, culpa. Nos sentimos culpados, queremos ser perfeitos, ou então queremos mostrar o defeito do outro, porque aí todo mundo olha do outro e esquece o de qual? O nosso. Então, quando a gente busca harmonia, não tem como a gente ter os conflitos internos. E você ter gratidão por uma pessoa que te prejudicou é libertador. E a gente fala, não vou perdoar. É o nosso ego. É a prepotência. Não, fez isso para mim, não te perdoo. Não, perdoa. É o melhor que a gente faz por quem? Por nós, não é nem pelo ofensor. Porque ele, diante da mesma lei que nós estamos, lei de causa e efeito, todos nós vamos ter consequências. Mas quando você tem esse olhar misericordioso, você começa a trabalhar em si o seu trauma. Você começa a se desvencilhar. E aí nós chegamos em bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa pacificação íntima, esse chamado do Cristo Jesus, é todo um trabalho íntimo nosso. É todo um chamado a nós desvencilharmos desse peso que nós pegamos, dessas desculpas que são fugas emocionais. Quantas vezes, conversando, as pessoas chegam aqui com tantas dores, com tantas dificuldades, e através da evangelho-terapia, o tratamento na casa espírita, que muitas pessoas confundem com a água fluidificada, o passe, que realmente nos auxiliam, são medicações, manipulações dos espíritos. Mas o que vai ali na causa é o conhecimento, que não é só do Evangelho de Jesus, é o conhecimento que nos chama a essa pacificação. Tem como a gente ser pacificador sem ser pacífico? Sem ser humilde? Sem purificar o coração? Então harmoniza-te. Busca ainda hoje, ainda agora, não deixa para amanhã. Busca no Cristo Jesus os seus ensinamentos. Vivenciar, colocar em prática. Esse pacificador que está tão bem consigo mesmo, que independente daquilo que se passe ao derredor, não é ser indiferente. Ele vai estar em equilíbrio, em harmonia, vai ajudar, vai amar, porque a criatura que está se harmonizando está expandindo a paz que é inata em nós, está expandindo essa centelha divina do amor. E aí a movimentação é servir, é auxiliar, é se calar diante, muitas vezes, das contendas, é poder ali ter uma prática em que você vai auxiliar. Aí a gente lembra da oração de Francisco de Assis. Quando ele vem dizer, onde houver ódio, que eu leve o amor. Quando ele vai resumir que é dando que se recebe. A gente vai vendo aqui, na oração, esse movimento de harmonização, essa paz íntima, em que nós percebemos a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Já deixamos para trás todo aquele processo de elaboração, princípios inteligentes. Estamos na fase de humanidade, humanização. E aqueles que estão em harmonia, o quanto sentem Deus na natureza. Quando pega uma pedra, quem não está em harmonia fala a pessoa, tá, né? Que ela está tão ali. Ela está tão encantada com a pedra. O que tem na pedra, além de matéria? A gente fala energia. Tem princípio inteligente ali. Ele não está individualizado, mas tem princípio inteligente em formação. Os animais. Você vai entrando numa harmonia tão grande que quando você busca a natureza, você se enche de alegria, de paz. E é essa harmonia também que não nos leva ao que? A ficar lá no campo. Agora eu vou isolar desse povo, né? Quero mais saber.
Pelo contrário, aí que nós vamos buscar a convivência. Porque é na convivência que a gente prova para si mesmo a nossa harmonia. Eu contei uma história, não sei se foi no estudo, mas ela é muito interessante. De um sábio, muito famoso mundialmente, ele dava ali as suas palestras, e ele ia numa cidade pequena, e uma senhora acompanhava ele. Ela estava ali numa busca muito grande pelo seu processo de harmonia, fazia meditação, e ela estava de olho nesse sábio, mas ela era muito desconfiada. Ela foi lá, conversou com o pessoal que estava elaborando, e falou, olha, fala para ele ficar na minha casa, todas as refeições, tem uma casa ali no fundo, ele vai ficar muito tranquilo, muito bem instalado. Ele foi falando e o pessoal aceitou, porque ela não ia cobrar nada também, né? Então ele foi e ficou. E o que ela fez? Ela queria provar se ele era santo. Ela contratou uma prostituta muito bonita e falou para ela, você vai tentar esse homem toda vez que ele estiver aqui, mas você vai tentar ele com toda a força. Tudo que você souber fazer, você vai, coitado do sábio, né? Você vai tentar ele. E aí foram 3 dias, e ela lá, e no 3º dia ela falou, olha, não adianta, o homem é santo mesmo. Ela falou, que beleza. O que ele te falou? Falou nada. Ué, mas como assim não falou nada? Ele nem me olhou. Eu sabia que ele não era santo nada, né? A gente fala, mas como não? E o que ela vai dizer? Que se ele fosse alguém em harmonia, alguém santificado, ele ia olhar para aquela criatura, ele ia conversar com aquela criatura, entender a sua dor, auxiliar se ela quisesse. Se ela tivesse aquilo como um peso, ele a convidaria a sair daquela posição. Mas se ela dissesse que ela estava bem assim, o que ele faria? Respeitaria. Essa é a verdadeira harmonia. A outra é a hipocrisia. A gente faz que é. A gente faz para os outros. Pode todo mundo pensar que a terra inteira acredita na gente. Adianta. Porque a nossa consciência, que somos nós nos conhecemos. Então, nessa pacificação, nesse chamado à harmonia, nós temos que entender aqui 2 situações, resumindo. Uma é a oração, né? A nossa conexão com o divino. Nos reconhecermos criaturas que um dia atingiremos uma perfeição relativa ao Pai. Ao Pai, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E em segundo lugar, o conhece-te a ti mesmo. A reflexão íntima. E as 2 têm que ser trabalhadas concomitantemente. Porque quando nós pensamos na oração, o que Jesus nos ensina da oração? Entrai no aposento dos vossos quartos. E a gente acha que tem que orar dentro do quarto. Não. Esses aposentos é a nossa mente, é silenciar a nossa mente. Analisar, vigiar e orar, analisar os nossos pensamentos. Analisar o que nós estamos buscando. Sobretudo aquilo que nós julgamos. Porque quando nós julgamos, geralmente nós estamos entrando em contendas, não só íntimas, exteriores também. Estamos buscando dores, sofrimentos. Essa oração que vai nos trazer aqui essa conexão com o divino, com o amor do Pai para conosco, silencia o ser, silencia a nossa mente. É aquele momento em que nós vamos fazer esse conhece-te a ti mesmo. Quem somos nós? Essa consciência em expansão. Seres que agora, nesta fase, buscam, através das várias reencarnações, estar em escolas cada vez mais elevadas, elevadas em frequência. A nossa Terra, quando a gente fala em frequência, quantas pesquisas já nos dizem que a Terra está numa frequência mais elevada?
Se nós pegarmos os pensamentos, as emoções, quando a gente pega a oração, é uma das frequências mais elevadas. Quando a gente deseja o bem. Quando a gente sente, por exemplo, ciúme, inveja, são o quê? São frequências baixas, densas. Quando nós nos sintonizamos com aquilo que ainda é rude, aquilo que ainda é mal, ainda é cruel, é passageiro em nós. Mas se nós não nos movimentarmos, não buscarmos a nossa harmonização, nós vamos permanecer aqui por muito tempo. Vamos experienciar dores e mais dores que não são necessárias. São escolhas, mas não são necessárias. O que é necessário? Nós já sabemos. Independente de religião, nós temos espiritualidade. Nós já sentimos esse ser que nos convida a esse amai-vos uns aos outros. Nessa oração, nós entendermos que aquilo que nos trouxe tanta dor, às vezes noticiários de guerra, mais do que guerra, pessoas se colocando contra a favor, dos dois lados tem irmãos que morrem, crianças que morrem, mães que choram. Como tomar esse lado? É tomar o lado no sentido da prática do bem, de nós fazermos justiça, não essa justiça de sermos justiceiros, mas de doarmos de nós mesmos, de buscarmos ações no bem, ações na fraternidade. Essa oração que vai nos trazendo para esse conhece-te a ti mesmo, para os nossos traumas, para as nossas dores, para nós desvencilharmos. Nós contamos essa história na terça-feira passada, que foi o Renato que mandou. Quando a gente fala de oração, a gente sente o poder da oração? Será que quando alguém vem, vamos supor que somos nós, a gente vai em alguém e fala, olha, eu estou com essa dor, com esse sofrimento, e a pessoa fala assim para nós, eu vou orar por você. A gente sai de lá tranquilo, feliz, bem? Ou a gente sai de lá, nossa, eu fui lá querendo ajuda, a pessoa vai orar, eu mesmo oro por mim, né? A gente não entende a oração. Então essa história, quando fala do poder da oração, é para hoje mesmo, quando a gente orar, a gente lembrar desse acontecido. Para a gente poder entender o poder que está em nós. De oração, de transformação, de harmonização. Ninguém pode nos harmonizar. O Cristo nos convidou, mas esse é um trabalho nosso. Essa história conta de um médico oncologista, Dr. Iago, que era uma sumidade no assunto, um dos únicos que tinha pesquisas profundas em determinadas áreas, e certo dia ele foi convidado para um seminário. Então, nesse seminário, ele, vamos dizer assim, seria a estrela lá do seminário. E ele pega o voo e começa a sua viagem. Passado 1 hora, esse voo entra em pane e tem que fazer um pouso forçado. Então, o doutor Iago se vê no aeroporto, ele olha, ainda dava tempo de chegar ali naquele seminário, ele aluga um carro. Quando ele aluga um carro, ele começa o seu trajeto, tem uma tempestade muito forte e ele se perde. E ele se vê totalmente perdido, ele não sabia mais aonde estava. Naquela época não tinha GPS, não. E ali ele começa a buscar algum sinal de vida. Ele estava numa floresta, chovendo muito, e ele acha uma casinha muito humilde. E aí ele toca naquela casa, uma mulher sai, convida ele para entrar, oferece ali o chá, a lareira que estava com fogo, ele estava todo ensopado. E o interessante é que ela pede que ele espere ali, que ela ia só fazer a oração que ela já tinha começado e depois conversaria com ele. Isso nos chama muito a atenção, porque se nós estamos em oração e alguém chega ou alguém se dirige para conversar conosco, a gente fala, olha, só um minutinho que eu estou em oração. A gente deixa para orar depois, se lembrar, né? Depois a gente ora. Porque a gente não dá o quê? A devida importância. Oração é nossa conexão com Deus. Ali o berço, uma criança de 3 anos, ela faz a oração e vai conversar com o doutor Iago.
E ele ali, né, olhando aquela coisa, né, deixou ele para ir orar, ele questiona, mas você foi fazer oração? Ela é eu conversando com Deus. Mas você acha que Deus vai te escutar? E mais, ele é até delicado, né? Nesse fim de mundo aqui, como é que Deus vai te responder? O que você espera da oração? E ela, com muita humildade, ela vai dizer, é porque o meu filho de 3 anos, ele tem um câncer muito raro. No mundo todo, só tem um médico que poderia curá-lo, um tal de Dr. Iago. Mas eu não tenho dinheiro para procurá-lo. Nesse momento, ele pensa no voo, no carro, se vê perdido, e ele se vê onde? Exatamente onde aquela mãe orou a Deus. Ele compreende o poder da oração. E nós, muitas vezes, entramos, saímos, estudamos, mas é numa história simples como essa que a gente percebe o quão poderosa é a oração. A oração que, nesse instante, harmonizou a todos nós. A emoção que a gente vê nos olhos, essa grandiosidade silenciosa da oração. Porque quando a oração é exposta, ela já não tem todo esse poder. É todos os dias nós conversarmos com o Pai. Ele sabe o que nós precisamos. Entrar em harmonia com esse universo. Entrar em harmonia conosco mesmos. Buscarmos a nossa pacificação. Porque aí nós teremos uma movimentação semelhante à do Cristo Jesus. Que já comungando do pensamento do Pai, que já totalmente pacificador, vem até nós nos convidar a nos harmonizarmos, a sermos também pacificadores. A imagem de que nós temos que chegaremos lá e estaremos numa condição, às vezes, de adoração, de inutilidade, de contemplação, e não. Quanto mais harmônicos, mais a gente pratica o bem, mais a gente silencia as nossas dificuldades, silenciar no sentido de reconhecê-las e de sermos a mudança que muitas vezes nós queremos no outro. Por quê? Porque cada pessoa é um espelho nosso. Aquilo que nós vemos no outro, aquilo que nos incomoda nas pessoas, é muitas vezes aquilo que nós, em desarmonia, estamos escondendo de nós mesmos. Estamos fugindo. Por isso é preciso ter fé, ter coragem, para buscarmos a harmonização íntima. Então, meus irmãos, que a gente possa finalizar com todo o amor, com toda a vibração dessa palavra, direcionada a cada um, encarnado e desencarnado, que aqui estamos. Harmoniza-te e que o Pai nos abençoe. Estamos finalizando a nossa reunião, agradecendo a Deus e a espiritualidade pelo aprendizado dessa noite, quanto ao esclarecimento da Fabiana que ela nos trouxe, quanto à importância da oração, quanto à importância da nossa fé em Deus, da nossa confiança, que Ele, nosso Pai, Jesus, está sempre do nosso lado, nos trazendo o conforto. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja com todos nós. E assim, nós passamos agora para a Fabiana, que vai fazer a prece final. Tenham uma boa noite, meus irmãos. Ficam com Deus. Mestre amado Jesus, que possamos sentir a vibração do Teu amor, asserenando as nossas mentes, corações,
inundando o nosso ser de alegria, de vontade de viver, aprender, superar as nossas dores e dificuldades, nos libertarmos da angústia do ódio, da tristeza das competições. E nesse instante, rogamos a espiritualidade benfeitora que nos auxilie nesta oração ensinada por Jesus, que todos nós possamos orar com fervor, possamos orar com desprendimento, com a certeza de que juntos sempre seremos mais. Oremos nesse momento pela paz no mundo, que começa em cada um de nós. Que a nossa oração se junte, formando uma luz linda e indo de encontro a cada coração no planeta Terra. Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que a tua paz, Mestre, seja um farol a nos guiar, que tenhamos uma semana abençoada, que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. Assim seja.